Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Estamos começando uma nova semana, temos toda uma galera de jogo pela frente e as aberturas estão se aquecendo para a gente entrar na semana seguinte, a 23, falando só de amor. Eu vou falar só dos enamorados, namorados, eu vou falar de amorosidade, a gente vai tocar aberturas praticamente só sobre isso para comemorar o Dia dos Namorados, né? Também tem o Dia de Santo Antônio, casamenteiro. Beleza. Hoje, na bem da verdade, eu vou abrir a semana fazendo a apresentação, então, de todas as nossas aberturas, mas tem uma fala, não chega a ser uma pergunta exatamente no nosso encontro aqui do 365, a leitura pode se conectar à distância com a pessoa que está do outro lado da linha. Como acreditar que uma leitura de tarô, uma abertura de tarô, possa ser feita à distância online? Fernanda, precisa da presença para sentir a energia da... Não, não precisa nada disso, não. Na verdade, né, a gente precisa dar um passo quântico, um passo, na verdade, de esclarecimento, um passo além na percepção do que são os eventos de sincronicidade e o que é mais do que isso, a habilidade mental de ser uma global antena para todas as questões que estejam conectadas com ela. Então, se você que é o querente e eu estamos conectados, se a gente se conectou, conversou, se a gente fez match em algum momento, se a gente se tocou em algum momento, eu estou conectada com a tua história. E naquele breve momento onde eu estou fazendo a leitura para você, aqui, né, nesse ambiente chamado internet, que pode ser pelo Zoom, pelo Skype antigo, né, pelo próprio WhatsApp, do jeito que se desejar ou quiser fazer. Se você acredita que você está falando com a pessoa que você ama, você acredita que uma leitura de tarô online pode funcionar. Mais do que isso, é quase como se houvesse um evento simultâneo e imediato e acontece. Eu mesma podia ter as minhas prevenções quando bandiei para cá em 2020 e definitivamente eu tive todas as minhas dúvidas, todo o meu santomé exorcizado pelos eventos que acabaram acontecendo online, né? E desde então eu sou defensora desse lugar. Mas tem uma outra coisa que é ainda mais surpreendente, é onde o tarô é um cara estranho, de bom, estranho do bem, que é, nossa, que coincidência. Eu vou ligar para você daqui a pouco e de repente olho para o relógio e tem lá 17:17, duas estrelas. Ou então eu bato o olho numa pessoa e vejo exatamente ou o mago, ou, por exemplo, alguém que me chamou muito a atenção hoje, o mundo. O mundo é o grande conector. O arcano do mundo é aquele que tem, inclusive assim, nessa nova carta do Urban Tarot, depois eu vou mostrar na mesa que dá para chegar mais pertinho. É o próprio mundo, multiverso, multicampo, campo morfogenético, campo de conhecimento, campo de informação, aquilo que nos permeia, que a gente não sabe, né? Eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. Então, de qualquer forma, esse ar que a gente respira não nos permite ver as nossas vibrações indo e nem as vibrações do outro vindo. Não consegue perceber o quanto tudo se interconecta em tempo integral neste planetinha. E aí, deixa para lá, né? Vamos fazer a jogada de hoje, por favor, pelo amor de Deus. Eu vou deixar o arcano do mundo nessa jogada de hoje por conta de algumas questões, inclusive dessa jogada. Essa jogada é um tipo GPS. Você tem um bom GPS? Por quê? Porque é uma jogada que fala dos quatro cantos. Então, como é que está o ambiente da minha vida nos quatro cantos? O que que eu posso fazer, melhorar? Como é que está isso? Tanto no bem quanto no difícil. Uma jogada super interessante que realmente recomendo. Vamos lá? Então, deixa eu fazer a apresentação
dessa semana para vocês, na semana 22, que a gente está aqui do 365, abertura de tarô, e a gente tem na agenda desta semana a abertura hoje da Rosa dos Ventos, amanhã, oportunidades, na sequência, ofertas, roda viva, inovação, procrastinação e a diamante. Aberturas já consagradas na literatura, muito faladas pelos seus autores e que vão ser muito legais da gente fazer junto. Mais do que isso, a gente está hoje na abertura de 147 de 365. Já me sinto vitoriosa. E mais, se você está curtindo esse trabalho, ei, vem aqui, ó, dá aquele joinha, se inscreve no canal para fazer parte dessa família linda, compartilhe o vídeo que é para me dar ibope junto a tudo aquilo que é a web. Aí tem também um lugar ainda mais íntimo, mais legal, que super, né? Tô te convidando, não, tô esperando você lá. Que lugar é esse? O 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. E lá a gente tem uma turma bacana que tem trocado figura, tem ficado tudo amigo, amite, além do que amite do tarô. Então lá o nosso papo maior, o ponto maior da nossa conversa é sobre o tarô. Não que não entre em algumas particularidades de vez em quando aqui ou acolá, mas falando de tarô. Lá realmente o tarô está disposto no dia a dia. E se você quiser fazer parte disso, basta seguir o link que está aqui embaixo ou no alto para poder fazer parte do grupo. Agora deu umas férias nos sorteios, né? Vou estar dando uma segurada, mas que já já tem mais uma leva de aberturas sorteadas especialmente para cada um que cair no sorteio, beleza? Então vamos seguir nessa abertura dessa semana, que é a Rosa dos Ventos, uma abertura que é uma tiragem que não precisa de uma pergunta específica. É outra, assim, você não precisa de uma pergunta, eu quero saber como é que está o entorno. Eu quero saber como é que está o meu norte, leste, oeste, sul, como é que está a minha volta, como é que está a minha Rosa dos Ventos. Mas caso queira pensar em uma área da vida ou tema mais abrangente, do tipo, não, eu quero ver como é que está esse meu entorno nessa área afetiva. Não, profissional. Ai, meu Deus, não, família. Enfim, aquilo que é um ambiente meio abrangente, mas meio setoriado, tá? Basta conhecer os quatro cantos da Rosa dos Ventos, o leste, oeste, norte e sul, e o que eles significam, que eu vou contar para vocês. Claro, na visão dessa autora, com 9 cartas a gente vai jogar. Então, assim, deixa eu me tirar daqui, bora lá, saindo. Então, essa é uma jogada com 9 cartas. A primeira carta não vai ter cruzamento em cima, porque ela mostra a situação geral e central do momento. Aí eu venho aqui para a direita, abro pelo sentido da direita, 2, 3, 4, 5, e aí eu começo a deitar as cartas para poder ver o que está no contrafluxo. Então, é uma jogada para eu olhar o que está vindo, o que está no fluxo, é a carta em pé, e a carta deitada, o que está no contrafluxo, não necessariamente atrapalhando, mas sim, vamos olhar aqui o lado um pouquinho mais sombrio ou de dificuldades que esses arcanos possam comunicar ou mostrar. Então, nas cartas 2 e 6, que estão aqui desse ladinho, deixa eu colocar o meu laserzinho só para ficar melhor de ver. Então, você me acompanha aí. Carta 2 e 6, elas estão falando do leste, o elemento é o ar, e a gente está falando de comunicações e pensamentos. Cartas 3 e 7, o sul, ligado ao fogo, falando de criação e dinamismo. No ambiente das cartas 4 e 8, o oeste da água, as emoções e relacionamentos, e ao norte, o elemento da terra, falando do corpo, da saúde, da vida material, que são as cartas 5 e 9. E com isso a gente tem uma leitura que fala de um tudo em torno do seu momento do agora. Bora jogar? Já fez o teu print, já anotou aí no caderno, no diário de bordo, então vamos seguir para diante. Vamos lá para a mesa, que aqui o negócio é jogo. Então, se a gente não jogar, a gente não treina. Se a gente não jogar e não treinar, a gente não sabe.
Aproveitando, então, só para mostrar bem, né, dois arcanos que eu considero bem modernos, porque é o último baralho que a gente tem, a última idealização de baralho é o do Crowley, 1940, 47. Então, a gente tem o Universo, né, o nome também é um pouco maior, e já fala dessa rede, rede de informação. O desenho traz as quatro forças em cada canto, traz essa percepção do campo, do torus, um monte de coisa moderna e da física. Aqui, mais ainda, aí é um autor bacana, né, que fez esse baralho com uma certa encomenda, acho que é 2023, 22, o Urban Tarot. Eu troco muito as datas, gente, às vezes eu preciso de cola para não fazer besteira, mas é o primeiro tarô baseado no do Crowley, tarô moderno, tarô de hoje. E ele colocou o arcano do mundo de um jeito espetacular, porque fala do campo, fala dessa figura ao centro, mostra um pouco o Horus Boros estilizadamente, mostra o multiverso, mostra o passado, o presente e o futuro, meio tudo junto, e os elementos, é bem bacana. Então, eu diria que a única coisa que ele deixou aqui foi um gato, né? Então, a gente traz uma leitura moderna, remodelada. Por que que você está trazendo isso, Fernanda? Porque quando a gente fala de interconexões com o universo, quando a gente fala desse lugar de que, coincidentemente, a gente está junto, apesar de separado, ai, o arcano do mundo. O arcano do campo, o arcano do entorno, né, desse campo grande mesmo, planetário. Então a gente está falando de coisa grande. Bom, a gente vai precisar de 9 cartas. Se a gente pensar que 9 cartas, né, um bocadão, né, de carta, eu fiquei aqui na dúvida qual que eu vou usar, qual que eu vou usar. Para variar, eu sempre fico meio na dúvida, né? Aí eu sempre deixo para aquele momento, não, acho que agora eu já escolhi. Então, já que eu escolhi, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o Robertson, que é um rider e que faz um tempo que eu não uso ele, e eu gosto de variar baralhos, gosto de colocar outras coisas. Ai, Fernanda, por que você não põe esse tarô urbano, então, pelo amor? Sabe o que pode ser? É, podia ser, né? Para ver o meu norte, sul, leste, oeste. Vou guardar o Robertson. Olha que dúvida cruel. Essa dúvida cruel também passa quando eu estou atendendo. É, também. Por isso que eu tenho um monte de baralho, gente, porque nunca sei, quem sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E eu ia até peguei o Paladine na mão e vou largar. Vou largar o Paladine, vou pegar o bonitão e vou pegar o bonitão do urbano, porque ele já é urbano, e vou fazer uma pegada que eu também acho que é bem legal, que é trabalhar não do jeito americano, ó, tarô urbano, Urban Tarot. Entre os menores e maiores, são só 9 cartas, então eu vou usar as cartas maiores para ficarem na posição vertical e vou usar os menores para dizer qual é o problema. Ah, isso pode? Pode tudo, gente. Então, assim, eu quero explorar dessa forma, já que o jogo é para mim, eu quero explorar desse jeito, porque eu acho que eu vou entender melhor, eu vou me dar melhor olhando. Então, vamos lá. E porque eu ainda acredito que os arcanos maiores são os caras do éter, do divino, do maioral, daquilo que tem muita informação. E os menores são do fogo, da terra, da água e do ar, me trazem outras informações. Eu poderia até dividir por naipe, mas não vou fazer isso, não. Vamos ver a baderna que aparece. Bora lá. Então, assim, se você fez aí tua cópia, eu vou fazer a minha, bora, e vamos fazer o jogo acontecer. Então, eu tenho a primeira carta, é a situação geral. Segunda carta, terceira carta, quarta carta. Estou cantando o jogo. E a quinta lá em cima. Veja, é um jogo em cruz, praticamente, nem tão complexo assim. Fiz as cartas na vertical. Certo? Posso guardar aqui se eu quiser um conselho, uma finalizadora, posso pôr para cá. As cartas na mesa, o que eu tenho para olhar é isso hoje. Muito bem, aí eu abro meu leque aqui e quero saber o que está cruzando, quais são as energias que estão cruzando os caminhos.
não é? De cada um desses pontos cardeais da minha vida. O que está atravessando? Talvez seja um alerta, né? Não necessariamente eu preciso fazer catastrofobia comigo, posso conversar daquilo que não está rolando muito direito, daquilo que não está tão legal. Deixa eu arrumar melhor, que eu esqueço que o centro não é exatamente onde eu guardo. Vocês perdoem, viu? Vamos lá. Então, qual é o tema, né, central desse momento que eu estou abrindo as cartas? Ai, que lindeza! O carro. Estamos falando de movimentação, de mudanças, de viagens, de ir e vir, de movimento de informação de pessoas, também da minha coragem em me movimentar, da minha coragem de seguir por novos caminhos. Isso também é um dado importante para esse carro. Vejam que é um baralho novo, não é? Logo, pois, aqui a gente tem um carro com um cara em cima dele, se posicionando, e tem uns traços estilizados, ou meio que mostrando talvez chuva, talvez meteoritos, uma grande catedral de um lado, bem interessante, bem cheio de movimento e estático ao mesmo tempo, né? É aquela tomada de um filme, como nos Velozes e Furiosos, a gente tem umas tomadas aonde a gente olha para isso. Tá, esse é o momento do agora. A viagem, viagens, ir e vir, movimentos, como me movimentar, a coragem, as metas de curto prazo, para onde eu estou indo. Beleza. Segundo movimento. Então, a segunda carta, porque a gente vai ler assim, tá? A gente, como tem o ponto e o contraponto, o segundo movimento mostra o meu leste, o elemento do ar, as comunicações e os pensamentos. E aqui eu tenho um eremita para lá de diferente. Um eremita que mostra primeiro os cães de três cabeças. Então, como se houvesse essa escultura em algum lugar de Nova York. Segundo, olha que doido, né? É um cara que talvez esteja fumando, ou olhando, ou especulando, ou atrás de um foguinho, mas na sua solidão. Será que é um morador de rua? Né? O eremita de ontem é o morador de rua de hoje? Será que ele está ali porque ele não tem mais nenhum lugar para ir ou porque ele escolheu? Será que é aquele que vive de um jeito diferente, à margem, né, na sarjeta ou à margem da nossa cultura? Muito interessante. A discussão aqui fica de outra forma. Mas, Fernanda, como é que você lê o seu leste? O meu leste é eremítico, né? Está dizendo que as minhas comunicações e pensamentos ainda talvez estejam muito herméticas ou muito fechadas, ou sejam muito da minha própria cabeça. Talvez eu esteja andando muito devagar, ou meus pensamentos e as minhas comunicações ainda estão lentas, ou não atingem todas as pessoas, porque talvez eu esteja um pouco fora do mundo, de todo mundo, né? Talvez tudo isso pode fazer algum sentido e é o lado positivo do eremita. O lado positivo do eremita é devagar se vai ao longe. Mesmo estando aqui na minha bate-caverna, no meu bate-canal, eu vou devagarinho. Um dia eu chego lá e não tenho medo de chegar lá e nem de andar devagar, não é? Então aqui tem um lugar do positivo, tem que olhar positivamente esse arcano que está de pé. Muito bem, aí eu vou para o sul, que neste jogo representa o fogo, representado belamente pelo arcano da força, com essa imagem super bonita, né, da escultura de um leão e dessa observadora, dessa talvez aquela que cuida das estátuas, aquela que gosta das estátuas, aquela que manipula, talvez, ou faz até o restauro e a manutenção. Então, ela é o lado consciente, o lado do anjo, tem uma lemniscata, manteve a carta bem a original.
né? Então, o que que significa, no lado do sul, do fogo, criação e dinamismo, eu ter uma força, que a minha força continua toda, né? Que eu continuo com energia, que eu continuo rolando os dados, como diria alguém, que eu continuo, de certa forma, no cabo de guerra e muitas vezes na gangorra e no balanço, fazendo movimento e tentando, de alguma forma, criar, ter dinamismo, enfim, ter coragem, ter vontade, a vontade continua. Beleza. Aí, na sequência, a gente vai olhar o oeste, as águas. Ai, que lindo! Não é? Como é que estão as emoções e os relacionamentos? E o sol fofo. Olha que fofo esse sol, gente. Meu Deus do céu. A criança pequena andando assim, delícia. Mas tem alguém lá atrás, como um herói, o próprio sol, com uma grande representação, né, no meio de um lugar de praça comum da atualidade. Então, assim, emoções e relacionamentos francos, verdadeiros, honestos, abertos, falando claro, tentando ter relações o mais verdadeiras possível, tentando de toda forma ter boas relações, elas estão brilhando, estão em alta, está valendo. Então, o oeste está bem ensolarado. E aí a gente vai ao norte, que nesse jogo, o norte é o elemento da terra. O norte está falando do corpo, da saúde e da vida material. E eu tenho o arcano 13. Esse arcano 13 é muito significativo, porque falando de corpo, sim, vamos cuidar do corpo, porque é dele que a gente pode se valer para ter uma história, para deixar um legado, para transformar a história da vida numa história de valor. Sim, a gente tem um ticket com esse coração aqui fantástico, que em geral deve durar uns 100 anos para cada um de nós, um pouco mais, um pouco menos. De toda forma, também é a capacidade que eu possa vir a ter de atravessar esse caminho de um dia para o outro, lembrando que eu sou finita e que, querendo ou não, o meu corpo, a minha saúde e a minha vida material, elas têm um tempo. É interessante que tem um reloginho com uns bugs, que não dá para ter certeza que tipo de bug é isso e que tipo de relógio é esse, como se fossem as próprias pecinhas do relógio. E sim, o tempo não para, não para, não, não para. Então, fazer o melhor, né? A cada dia, renascer a cada dia, transformar a cada dia, atravessar a ponte a cada dia, estamos assim no corpo, na saúde e na vida material, sempre em regeneração e recuperação, ou buscando isso de alguma forma a cada noite bem dormida. Então, assim, agora vamos olhar, né, aquilo que a gente não gosta de olhar muito? Vamos lá. Quais são as complicações na minha área de comunicações e pensamentos? E aqui saiu o 3 de espadas. Olha que belíssimo design para um 3 de espadas. Muito diferente do que a gente está habituado, porque ele mostra que tem três vertentes, três caminhos, três pensamentos, mas que está tudo meio enrodilhado na mesma historicidade ou na mesma serpente de papel que tem aqui embaixo, deixando inclusive alguns detalhes sobre o que possa vir a ser, né, essas interconexões. Os pensamentos, ou os conhecimentos, ou as palavras, ou as frases usadas até aqui pelo meu eremita, nas comunicações e no meu pensar, elas são muitas vezes controvertidas, ou são muito complexas, ou não consigo exatamente expressar tudo, ou talvez eu não tenha que expressar tudo. Há uma dificuldade de colocar uma palavra depois da outra, ou um conhecimento depois do outro, e fazer sentido. Tudo bem. Isso aqui está difícil, né? Espadas, o elemento do ar, falando no ar, olha que coincidência, aqui é o lugar do leste, é o lugar do ar pela jogada, e eu estou no nível 3 do joguinho do ar. O que é o nível 3, Fernanda? Pois é, onde eu estou precisando realmente melhorar a comunicação, os pensamentos, as ideias e as palavras, coisas importantes a serem diagnosticadas e observadas, né? Mais do que isso, eu poderia falar também, veja, as três espadas direcionadas para
o ralo de esgoto, né? Quais são as coisas que eu preciso, talvez, deixar de pensar, abandonar, né? Me livrar, me libertar? Então, tem algumas coisas interessantes para olhar por aqui. Bom, seguindo para o sul, na criação e no dinamismo, a gente tem um arcano 5 de taças. Cinco, todos os cinco, e veja, o 5 de taças também aqui, deixando bem claro que não é uma carta positiva e que as emoções, no lugar da criação e do dinamismo, os ai ai ais, os mimimis, não é? Então, as perdas e as dores emocionais que estão deflagradas por tudo que está caído e quebrado aqui, não é o suficiente. Eu posso ficar perdida nessas perdas e no que não dá certo, ou no que não deu certo, ou no que fracassou, mas sobrou um monte de louça inteira. Então, o que que sobrou, né? O famoso vão os anéis, fica os dedos. O que que dá para fazer com isso, gente? Então, vamos dar o salto quântico, a virada, o shift necessário, que é um dos convites de todos os cinco, para mudar o meu enfoque emocional sobre as minhas criações e o meu dinamismo para eu poder sair do outro lado. Mas está atrapalhando, né? O 5 de taça já é um arcano com uma fala negativa, num lugar negativo, eu pessoalmente, Fernanda, não acho que eu tenha que positivá-lo, por exemplo. Né? Ele me conta que as minhas emoções estão gerando problemas nas minhas criações e no meu dinamismo. Muito bem, e aí a gente tem aqui no Oeste na Água, nas emoções e relacionamentos, ai que delícia, o Cavaleiro de Paus, e aqui ele é representado por um rockstar, por uma estrela do rock. Adoro, adoro. Fui no dentista, me perguntou, Fernanda, que música você quer ouvir? Eu falei, rock nacional rola, né? Só para ser feliz. Então, assim, o que que é essa figura irreverente, diferente, que é um pouco o menestrel no lado positivo ou no Robin Hood da nossa sociedade cultural, sobretudo musical? Tá no rock, né? Tá no rock. Esse rock não me ajuda muito a criar totalmente boas emoções e relações. É o lado rebelde, é o lado que gosta de tua piscina tá cheia de ratos, né? Então, assim, tem aquelas coisas difíceis que a gente acaba falando. Então, dentro das emoções e dos relacionamentos, talvez esse meu perfil profundamente irreverente, né, e transformador, como o próprio Cavaleiro de Paus, o inquieto, o diferente, o comercial, mas também muitas vezes o pula de galho em galho, o que não tem sossego, pode ser o meu lugar de dificuldade nas minhas relações. As mudanças de humor, as mudanças de horário, as mudanças de mim, gente, eu sou um bicho difícil. Para fechar no norte, na terra, no corpo, na saúde e na vida material, olha que lindo esse dois, não é? Dois de paus, sem dúvida, dominação, né? Dois bastões aqui. Bastões diferentes, meio estilizados pelas patas dessa estátua de cavalo, mas definitivamente a gente tem assim aquele lugar onde eu sei o que, que eu posso fazer pela minha saúde, eu domino as questões que estão acontecendo e estou enfrentando, é o famoso domínio e enfrentamento. Mas quando a gente está muito dominado e enfrentando muitas coisas, tanto na saúde, na vida material, no corpo, é um desafiaço, viu, gente? Olha, desafio de lidar no corpo com algumas questões. É desafio, desafio dos grandes, dos bons. Vamos supor que eu, Fernanda, porque eu estou com um desejo, né? Eu estou com um desejo profundo daquela carta remédio. Tá, olhei tudo isso e o que que me cura? É o próprio carro? Né? Então, eu vou perguntar: é o próprio carro? O que que me cura? Eu quero uma carta de cura. Gosto de uma carta de cura. E vou puxar tanto do maior quanto do menor. Isso. E aí, para vocês, ó, ao vivo e a cores, o que que me cura? O louco, solta, se lança, se joga. Vai, mulher, segue para diante. E o. Ai, que lindo. Então, definitivamente, aqui a gente tem o Príncipe de Paus falando do jornalista. Definitivamente, né, coloca a tua habilidade jornalística para fora e segue a vida. Segue a vida, meu bem. Você gosta de falar, gosta de contar, gosta de dizer, então coragem aí
Coragem, inclusive, para pôr o dedo naqueles lugares que muita gente, povo não vai, todo mundo quer falar do mesmo jeito. Pois é, essa sou eu. Bora lá, que isso cura. A minha cura é falar realmente aquilo que vejo e aquilo que sei, da melhor e mais clara forma possível. Valeu, gente boa. Pois é, então, para lembrar que amanhã a gente tem uma abertura aqui no 365. A gente tem a abertura das oportunidades, uma nova jogada. Não me abandona, segue comigo. Hã? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar onde? Em 365 aberturas de tarô. Então, ó, um beijo, um queijo, um super tarotê para você até amanhã. Valeu, gente boa.